O símbolo dos apóstolos. Fatos simbólicos na Sagrada Escritura. As 12 pedras do Jordão, a árvore dos 12 frutos, o racional da antiga lei, as 12 fontes, os 12 apóstolos. Doutrina de fé, símbolo ou credo. Vês, meu filho, esses 12 homens dispostos a empreender viagem são os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Reparaste que no meio deles há um que leva as chaves na mão direita? É São Pedro, a quem nosso Deus e Redentor deu plenos poderes para estabelecer e governar sua igreja em todo o mundo. Poderes estes, figurados naquelas chaves. Com a mão esquerda assinala a pomba do alto, figura do Espírito Santo, para dar a entender que depois de receberem do Divino Espírito Santo os dons e graças que necessitavam, cumpriram o que seu Divino Mestre Jesus Cristo lhes entregou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer com uma fé viva ou animada de boas obras será salvo. O que não crer será condenado. Antes, porém, de saírem a evangelizar todo o mundo, organizaram o credo, que tem 12 partes, e estas 12 partes resumem os principais mistérios de nossa fé, tanto sobre a existência de Deus, como sobre a unidade, a trindade de pessoas em uma só essência. A primeira parte nos ensina o que temos de crer e confessar a respeito do Pai. As 6 seguintes, a respeito do Filho, e as 5 restantes, a respeito do Espírito Santo. Vês como todos estão com bastão de peregrino e em condições de iniciar, cada um, o seu caminho. E este homem que aí está encostado, tendo numa das mãos uma tocha acesa e inclinado para a terra, e na outra um grande livro, significa que os apóstolos, com a celestial doutrina que pregaram, reprimiam a sabedoria mundana dos filósofos pagãos, figurada no livro. Antes de separar-se, para cada um evangelizar a parte do mundo que lhe coubera na distribuição, acharam conveniente formar o credo, para ensinarem todos uma mesma doutrina e, ao mesmo tempo, para que os fiéis o tivessem como um sinal ou divisa, para diferenciar ou distinguir suas crenças das dos infiéis e hereges. Como no exército, para não ser surpreendido durante a noite, usam os chefes às sentinelas a senha, e aqueles que não a pronunciam exatamente são considerados inimigos. Assim fizeram os apóstolos, chefes da igreja militante. Deram a senha com ordem expressa de que os que não se conformassem com ela não seriam reputados amigos, nem filhos da igreja de Jesus Cristo, mas sim como gentios e publicanos, como são, com efeito, todos os hereges. Estas outras coisas que vês aí na estampa são figura dos 12 apóstolos. A que está bem no alto do lado esquerdo representa as 12 pedras que Josué mandou extrair do rio Jordão, quando o povo de Deus o passou a pé enxuto para entrar na terra da promissão, porque os apóstolos, com sua celestial doutrina, ensinaram ao verdadeiro povo de Deus passar a torrente impetuosa das paixões deste mundo, para entrar no céu, verdadeira terra de promissão, sem molhar os pés, em virtude do calçado espiritual, que é a firme resolução
de entregarmos-nos inteiramente a Deus e dar ao menos, com nossa vida exemplar, testemunho do Evangelho da paz. A árvore que está mais embaixo é a que São João viu, carregada com 12 frutos, que servem de alimento. Assim também, devemos nos alimentar destes 12 frutos, que são a doutrina dos apóstolos, se quisermos viver em graça, neste mundo, e depois eternamente no céu. A figura mais elevada, à mão direita, representa um adorno do vestido do sumo pontífice da lei antiga, chamado racional, no qual estavam escritos em 12 pedras preciosas os nomes das 12 tribos de Israel, por seus patriarcas, figura dos 12 apóstolos. A que está embaixo representa as 12 fontes que acharam os filhos de Israel na segunda parada que fizeram no deserto, no lugar chamado Elim, onde descansaram junto das águas, para figurar que os apóstolos são estas 12 fontes, das quais devemos beber e junto delas descansar. Nós, os que desejamos chegar ao céu, verdadeira terra de promissão. Procura, pois, meu filho, crer e praticar o que nos ensinaram os apóstolos e serás salvo. Se assim não fizeres, serás condenado e terás que arder nos infernos por toda a eternidade. Devo advertir-te que o credo, como diz o grande Santo Agostinho, é a regra e a norma de nossa Santa Fé Católica, ensinando-nos os mistérios divinos e verdades infalíveis que devemos saber e crer. Não basta saber confusamente. Ao contrário, é necessário entender segundo a compreensão de cada um. Porque quanto melhor se entende, tanto mais aumenta a vontade de alcançar e desfrutar aqueles celestiais gozos, ao contrário de quem os sabe só confusamente, pois não repara na glória que nos propõem e oferecem, não os aprecia como deve apreciá-los um bom cristão. Por esta razão, o Papa Gregório XII condenou aos que afirmam que para se salvar basta a fé do carvoeiro, isto é, saber e crer confusamente, e de uma maneira geral, o que manda a Santa Madre Igreja, sem procurar entender explicitamente todas e cada uma das verdades que o credo nos ensina. Perguntas e respostas. Qual é a doutrina cristã? É a doutrina que nos ensinou Jesus Cristo. Quantas partes tem? 4. O que se ensina em cada uma delas? O que o cristão deve crer, pedir, fazer e receber para se salvar. Estas coisas, a que virtudes dizem respeito principalmente? A fé, a esperança, a caridade. Onde aprendemos o que devemos crer? No credo e nos artigos da fé. E o que devemos pedir? No Pai Nosso e em outras orações. E o que devemos fazer? Nos mandamentos. O que devemos receber e onde o aprendemos? Nos sacramentos. Estamos obrigados a saber e entender a doutrina cristã? Sim, pois não a podemos cumprir se não a sabemos e entendemos. Quais são as pessoas que têm obrigação de ensinar a doutrina cristã? Os pais a seus filhos, os párocos a seus paroquianos. Quem mais? Os professores aos discípulos e os amos aos criados. Pecam as pessoas referidas se não ensinarem a doutrina? Sim. E também pecam os subordinados se não se aplicarem a aprendê-la. O que é fé em geral? Crer naquilo que se não vê. Quantas espécies de fé há? 2, divina e humana. O que é a fé humana? Crer naquilo que não vemos, porque nos diz os homens que podem não só se enganar, como também nos enganar. O que é a fé divina? É uma virtude sobrenatural infundida por Deus na alma, com a qual cremos tudo o que Deus disse e revelou, e a Igreja nos propõe como coisa de fé.
Pode deixar de se realizar o que é de fé divina? Não, porque se funda no testemunho infalível de Deus. Quem organizou o credo? Os 12 apóstolos. Para quê? Para todos ensinarem uma mesma doutrina em todo o mundo. Nós, por que dizemos o credo? Para confessar a fé e mais nos confirmarmos nela. O que são os artigos do credo? São os mistérios mais essenciais que devemos crer. Quais são os artigos do credo? 12, como eram os 12 apóstolos, que os organizaram. Quantos são os sacramentos? São 7. Primeiro, batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, Eucaristia. 4, penitência. 5, extrema-unção, ou unção dos enfermos. 6º, ordem. 7º, matrimônio.